Vocês algum dia já estiveram com vontade de ler algum mangá de alta qualidade, mas nunca encontraram um site bom o suficiente para isso? Seus problemas acabaram. Agora você pode ler suas histórias no site tapas.com. No tapas.com você vai conseguir ler histórias relacionadas a romance, aventura, ação, comédia, erótica, terror e muitas outras coisas que nem ao menos cabem nesse comercial. A maioria das histórias do site estão gratuitas para ler. Então me diga, o que você está esperando? Acesse tapas.com agora mesmo e apoie o trabalho de todos esses criadores maravilhosos. Ah, não tem nada como você viajar pelo seu site favorito de histórias em quadrinhos enquanto procura alguma coisa boa para ler. É muito satisfatório se deparar com um quadrinho que te encanta por algum motivo específico, como sua arte, seus personagens, sua história, sua ambientação. Mas incrivelmente, não foi assim que eu conheci Rei de Lata. Eu conheci esse trabalho a partir de um vídeo de um youtuber chamado Krause, onde ele lia mangás muito ruins do site Tapas. E nesse vídeo, ele meio que acabou inconscientemente fazendo propaganda pro mangá Rei de Lata. Ele disse com as seguintes palavras: tem o Rei de Lata, que acompanha os mangá brasileiros, é obrigado a conhecer Rei de Lata, porque é maravilhoso o Rei de Lata. E isso obviamente acabou despertando a minha curiosidade sobre esse produto, do qual no mesmo instante eu decidi dar uma chance pro mangá. E essa foi uma das melhores decisões que eu já tomei, pois foi graças a isso que eu acabei conhecendo um dos melhores mangás que eu já li na minha vida inteira. Rei de Lata foi criado por um autor chamado Panda de Capa. Ele também é conhecido como Jeff. Ele já trabalhou em uma outra comic que não tem nada a ver com Rei de Lata, chamada Caos. Eu não entendi o significado dela até hoje. Para poder falar de Rei de Lata, a gente precisa primeiro falar sobre o universo em que a história se passa. Rei de Lata se passa em um mundo destruído por diversas guerras. Até que um dia, duas nações acabaram se revoltando contra ambas. Uma coisa leva a outra, e as duas nações chamadas Vênus e Marte, não me pergunte porque as duas nações tinham nome de planetas, acabaram entrando em guerra. Vênus possuía uma terrível arma em suas mãos, que era capaz de desconstruir o organismo de qualquer ser vivo em pouquíssimos meses, fazendo com que Marte fosse atingido pela arma, assim se rendendo a Vênus. Todas as substâncias tóxicas que foram usadas na guerra acabaram se alastrando pelo ar, assim formando diversas nuvens radioativas laranjas que haviam pelo céu. E é agora que começa o momento mais bizarro da história. Presta atenção. Por algum motivo inexplicável, todas as crianças que nasceram depois desse ocorrido acabaram tendo alguma alteração no seu organismo, assim gerando superpoderes que são manifestados com seu instinto de sobrevivência. Não, eu não tô inventando isso, é só você ir lá e ler. Tá na história. Fora isso, todas as crianças que nasceram depois desse ocorrido eram imunes à toxicidade das nuvens laranjas. Mas havia um forte preço a se pagar por isso. Todas as mães que dessem parto a uma dessas crianças iriam morrer. E graças a isso, os adultos começaram a desenvolver um ódio por essas crianças. Mas ao mesmo tempo, eles começaram a desenvolver curiosidade pelos organismos das mesmas. Assim, muitos deles começaram a capturá-las para assim poderem estudá-las. O país entrou em guerra novamente. Eram adultos contra crianças. Os mais ricos acabaram deixando o país, enquanto os mais pobres ficaram para morrer. E é exatamente nesse contexto que a história começa. A história é bastante interessante, como vocês podem ver, mas também existem vários fatores que fazem com que essa história se destaque completamente das outras histórias em quadrinhos nacionais. A narrativa. Em Rei de Lata, nós acompanhamos a vida de José, um garoto que tem uma herança que permite que ele controle e modifique o ferro. Quando criança, José tentou desafiar o rei do seu distrito em uma luta. Luta essa que não acabou muito bem para ele. Porém, ao passar do tempo, José conseguiu ficar mais poderoso do que o próprio rei, e desafiou ele novamente para uma luta, do qual ele acabou saindo vitorioso. O problema é que ao se tornar rei, José acabou se tornando incrivelmente pior que o seu antecessor, e todas as crianças foram forçadas a deixar o distrito. Durante o seu reinado, várias crianças tentaram derrubar o José e tirar ele do trono, sendo que a criança que mais chegou perto disso foi um menino chamado Fred. Ele tentou lutar contra o José, mas acabou perdendo e também foi forçado a deixar o distrito. Os personagens. O criador de Rei de Lata passou longe de fazer algo clichê e repetitivo com seus personagens. Rei de Lata possui um enorme grupo de personagens, e um dos grandes acertos do seu criador foi conseguir estabelecer uma boa relação das crianças do coração com os protagonistas. Durante as primeiras páginas, vemos como claramente o José tem dificuldades para conseguir se estabelecer com as crianças do coração. E é apenas no meio da história que ele começa a demonstrar o seu lado mais humano, principalmente com a aparição do Fred no capítulo 12.
O meu personagem favorito até agora acabou sendo o Fred, principalmente porque a história dele com a irmã dele é uma coisa linda, e o momento em que o José conversou com ele sobre ser forte foi um dos momentos mais emocionantes da comic. Mas o resto dos personagens também são muito bons. Alguns só conseguem brilhar em momentos específicos, outros nem ao menos brilham direito, mas a grande maioria dos personagens possui personalidades muito bem desenvolvidas pela trama. Tudo isso graças ao maravilhoso roteiro de Rei de Lata. A grande maioria dos personagens possuem um passado triste graças à Grande Guerra de Vênus e Marte. Todas as crianças começaram a ser perseguidas e executadas por um exército de homens mascarados. Os personagens são a resistência a esse exército, e o mangá faz um excelente trabalho em desenvolver cada um deles, até o seu momento de ápice, que geralmente acaba sendo épico. O humor. Rei de Lata possui um humor muito bem trabalhado. Todos os personagens possuem momentos de humor que provocam carisma e fazem o leitor rir. A Esther é um bom exemplo disso. Ela é uma personagem bastante divertida que transborda carisma em seus momentos. O humor é algo crucial em Rei de Lata, pois ele deixa o mangá muito mais leve, além de também deixar ele mais divertido de se ler. Mas não pense que o mangá é só risos. O universo. O universo de Rei de Lata é um tanto quanto fantasioso e sombrio. O mangá não tem nenhuma cena de gore ou algo assim, mas ele possui diversas discussões que fazem com que a obra inteira acabe se aprofundando em um monte de cenas marcantes, e algumas delas podem até serem pesadas. Em Rei de Lata, as crianças são caçadas e oprimidas pelos adultos, que capturam elas para realizar experimentos. Tudo isso com o objetivo de encontrar alguma cura para as nuvens tóxicas, já que as crianças não são afetadas pela sua radioatividade. Esses experimentos fazem com que todas as crianças morram, já que elas são muito frágeis e não suportam tal tipo de experimento. Os distritos do país são comandados por gangues com seus reis, que forçam as crianças desses distritos a trabalharem forçadas. As crianças vivem em miséria e precisam o tempo todo se preocupar em fugir dos adultos que andam por aí. Portanto, graças a esses fatores, Rei de Lata se passa em um universo cruel e violento, que o mangá não tem nenhum medo de mostrar para o leitor através de uma leitura dinâmica. E uma das coisas que mais contribui para isso é o protagonista, José. O protagonista. Eu amo que o Panda de Capa fez o completo oposto de um protagonista com o José. As primeiras páginas do mangá não foram feitas para nós sentirmos empatia por ele. Na verdade, é o completo oposto. Ele é um personagem feito para ser odiado pelo público. E motivos não faltam. Ele é egoísta, egocêntrico, manipulador, cruel e ganancioso. O José é um personagem detestável, principalmente quando você fica sabendo do passado terrível dele. E na minha opinião, o Panda de Capa não poderia ter feito um protagonista melhor. O José cresceu com a lei do mais forte implantada na cabeça, e isso começou a moldar o pensamento dele de um modo que ele quisesse apenas mais e mais poder. E o que mais assusta nesse personagem é que ele tem um objetivo claro: ser o rei do mundo. Mas ele não tem uma ideia. Ele não quer proteger as crianças, ele não quer salvar alguém, ele não quer lutar por alguma pessoa, ele simplesmente quer ser o rei do mundo. Porque sim, por simples e pura ganância de estar no topo e ponto final. E isso acaba fazendo dele um anti-herói excelente. Ele é frio o tempo todo e vai passar por cima de tudo e de todos para conseguir cumprir com seu objetivo de se tornar rei do mundo. E é exatamente por esse fator que eu digo que o José é um protagonista tão bem escrito. Ele é um claro reflexo de como aquele mundo funciona. Um mundo destruído, injusto, cruel, onde apenas as pessoas mais fortes podem sobreviver, enquanto as mais fracas são oprimidas. Conforme os capítulos se passam, você começa a sentir mais afeição pelo personagem e começa a simpatizar com ele e até mesmo a compreender a sua história. O discurso que ele deu pro Fred e a luta dele com o Chico foram momentos incríveis que aumentaram ainda mais o meu amor pelo personagem. Sem sombra de dúvidas, ele foi uma grata surpresa. A arte. Eu não quero começar com fanatismo aqui, mas meu Deus, o Panda de Capa desenha muito, mas muito bem. Em vários capítulos da história eu fiquei fascinado com a quantidade de detalhes que foram colocados em cada página. Os personagens e cenários foram desenhados com perfeição, eu não encontrei nenhum erro de anatomia e a coloração também está belíssima. Não apenas isso, mas o autor também costuma mudar a anatomia dos personagens para conseguir deixar as cenas mais engraçadas. Seria um crime eu falar de Rei de Lata sem nem ao menos citar essa bela arte. Ficou muito boa, viu? A frequência. Rei de Lata é lançado com uma frequência incrivelmente boa para uma história em quadrinhos. A data de lançamento dos capítulos é aleatória e geralmente eles saem de mês em mês.
Mas também existem certas situações em que todos os capítulos saem em um único mês. Isso porque o Panda de Capa ainda tem um spin-off de Rei de Lata que eu nunca li, mas ouvi falar que ele é muito bom. Agora, como que o cara consegue criar dois quadrinhos de boa qualidade, praticamente ao mesmo tempo, e ainda lançar os dois com uma excelente frequência, aí já não é comigo. E o que eu posso dizer? Rei de Lata é uma incrível experiência que eu tive com histórias em quadrinhos, e eu me surpreendo que tanta criatividade pode ter vinda de uma única mente. Meus parabéns, Panda de Capa. Você produziu uma obra de arte. Sigam ele no Twitter agora. Agora aproveita e me segue também. Enfim, deixando a brincadeira um pouco de lado, eu nem preciso dizer na nota que essa história em quadrinhos ganha. Bom, e assim se foi mais uma análise. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Eu sei que você deve estar olhando para essa thumbnail e você deve estar vendo que ela tá meio diferente das outras. É porque o Codesco, que é o meu thumb maker, tava viajando, então eu tive que arrumar um artista provisório para fazer essa thumb. Então, as redes sociais desse meu artista estão na descrição do vídeo. Por favor, chequem o Twitter dele, que ele faz uns desenhos muito bonitinhos, sabe? Muito da hora. Eu gostei muito do trabalho dele. Chequem todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até a próxima.